do dia. Então a gente vai falar sobre um tema muito importante para as nossas carreiras, que é a síndrome do impostor. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Aline Dalberman, atuo na área de recursos humanos há mais de 15 anos. Como Headhunter são 11 anos já, fazendo então posições de média gerência à presidência. Eu tenho alguns projetos como universidade, sobre carreira. Então hoje a ideia é bater um papo sobre essa síndrome que está tão em voga, né? Que está atrapalhando um pouco a carreira de algumas pessoas. Atrapalhando um pouco não, muito, né? Então quem vai poder nos falar mais sobre isso é a Juliana Zen, que é uma psicóloga de Caxias do Sul, nossa parceira. Eu vou chamar ela para a live e daí ela se apresenta. Oi, Olá, Juliana! tudo bem? Prazer estar aqui de novo contigo, com todo mundo que está chegando. Estava te ouvindo falar, sim, sem dúvida, um assunto super importante, super atual, né? Pelo menos todo mundo que eu conversei hoje relatava assim, que bom, vocês vão falar sobre esse tema. Enfim, faz parte, eu acho, da vida de todo mundo. Só para rapidamente me apresentar, né? Tu já comentou, né, Aline? Eu sou psicóloga, Juliana Zen, eu sou psicóloga. Eu tenho uma sólida carreira, né, na vida executiva, então eu me sinto bem à vontade para falar sobre os aspectos profissionais. E já há alguns bons anos também eu criei minha empresa, né, e eu tenho ajudado as pessoas a iniciar a sua jornada, digamos assim, na busca do autoconhecimento, do aprimoramento pessoal e profissional. E várias situações a vida da gente acaba passando pela questão profissional. E a síndrome do impostor, eu acho que é um assunto que faz parte da rotina, né, de muitos profissionais. E que tem que ser diagnosticada e precisa ser, com certeza, tratada. Sim, exatamente, Ju. Então, como você mesmo falou, né, a gente é parceira de mais lives. Sim. Queria que você nos contasse, então, o que é, afinal, a síndrome do impostor? Bom, a síndrome do impostor, a gente acha assim, que parece alguma coisa nova, talvez porque esteja se falando agora, né? Mas, na verdade, ela foi descoberta, digamos assim, em 1978 por duas psicólogas na Universidade da Geórgia. Em pesquisas que elas vinham desenvolvendo, elas perceberam que existem profissionais que acabam se sentindo como uma fraude. O que quer dizer isso? São aquelas pessoas que têm uns pensamentos constantes, né? Eu digo assim, os pensamentos avassaladores que vêm e ela não consegue se libertar desses pensamentos, dizendo constantemente para elas que elas não são capazes, que elas fazem tudo errado, os outros são melhores, nada que eu faço dá certo, comigo as coisas não funcionam. Mesmo que isso não corresponda à verdade, porque o que a gente observa é que a maioria dessas pessoas tem um nível de capacidade, de talento, de habilidades, de competências muito positivo, eles são muito capazes, mas na verdade eles não acreditam na própria capacidade, eles não acreditam, não reconhecem suas habilidades. Então eles ficam nesse ciclo de achar que tudo que eles fazem, isso foi por sorte, isso foi por acaso, né? Na verdade, os outros são bem melhores do que eu não sei fazer as coisas tão bem. E isso acaba gerando, e é aí que entra, no meu entendimento, o maior problema, um estresse, uma ansiedade, um medo que acaba paralisando essa pessoa, esse profissional. Então, é o medo de ser descoberto, principalmente hoje, numa situação de pandemia, onde a gente sabe que muitas empresas acabam reduzindo quadros, fechando. Então, o risco de ser o escolhido, digamos assim, ele acaba sendo muito maior. E essas pessoas ficam com a sensação, meu Deus, eu posso ser o próximo, eles podem descobrir que eu não sou tão bom assim, que eu não tenho capacidade. E aí o índice de estresse e ansiedade fica muito elevado. E essa pessoa começa a ter o que eu acho também que é uma das piores coisas, que é o sentimento de autossabotagem. Né? Ela começa a acreditar nesse carrossel de pensamentos que ela entrou, onde ela não é capaz, onde ela não faz nada direito, e ela começa a sabotar. Então, exatamente aquilo que ela temia, ela acaba fazendo. Por quê?
Como eu acho que eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, tem uma oportunidade, alguma coisa, eu não vou enfrentar, tem um desafio, eu tenho medo, eu não vou ter iniciativa, eu não vou assumir. E essa pessoa começa a ficar paralisada, ou pior, andar para trás. E aí o grande temor que ela tinha, né, de não ser o bom o suficiente, ela acaba gerando. Talvez ela não tivesse problema nenhum, mas esses pensamentos acabam gerando isso. E ela acaba tendo uma atitude autodestrutiva em cima da vida dela. E acho que, Aline, até no teu dia a dia, tu consegue identificar situações onde as pessoas acabam agindo assim e interferindo muito no resultado profissional delas. Por exemplo, um profissional que está participando de um processo seletivo, ou um profissional diante de uma possibilidade de promoção de carreira, ou até de uma transição, né, de carreira, que está sofrendo de uma síndrome do impostor. No teu dia a dia, como é que tu percebe que isso pode ser prejudicial para ele? Sim, Ju, excelente essa pergunta. Primeiro, também até queria, antes de responder, convidar todo mundo que tiver alguma dúvida, que quiser questionar, comentar alguma coisa, fica à vontade. Já vi várias pessoas bacanas que entraram, Fernanda, Vanessa, Crista, todo mundo aqui. Então, fiquem à vontade de compartilhar conosco esse momento. E sim, assim, as pessoas elas acabam, essa síndrome, atrapalhando as carreiras, porque elas não conseguem se expor, se vender num processo seletivo, elas não conseguem trazer os seus melhores resultados, porque elas sempre se veem como menores. Né? Por exemplo, em empresas de grande porte, multinacionais, é muito comum você participar de times, de projetos, e você acaba sendo a que não fala, a que não se expõe, né? O que acha, a minha ideia não é boa, eu tô aqui é meio por sorte, meio, acho que não tinha outra pessoa para colocar, e você entra no grupo, quando isso não é verdade, né? Você sempre tem que pensar que para estar na posição de ser para participar de um determinado grupo, você tem a capacidade e as skills necessárias. Outro exemplo também, Juliana, é quando as pessoas vão escrever os seus currículos. Elas não conseguem colocar tudo que elas fizeram, todas as suas realizações. E isso acaba impedindo-as, muitas vezes, de participar de processos internos, de ser selecionado, ou então, eu nunca sou chamada para uma entrevista. Mas será que seu currículo está dizendo tudo o que você consegue fazer? Então, isso são exemplos de como essa síndrome do impostor pode afetar nas suas carreiras. Né? E até porque esse profissional, muitas vezes, a autoestima dele está tão baixa que ele não consegue nem descrever as habilidades, as capacidades, os talentos dele, né? Eu sempre brinco quando a gente faz no processo seletivo ou em alguma situação assim, eu gosto sempre de uma pergunta: no que tu é bom? O que tu faz bem? Né? Isso é uma resposta que as pessoas têm que ter na ponta da língua. E esse profissional, no momento que está numa síndrome do impostor, ele não consegue responder, né? Porque apesar de ele ter essas qualificações, ele não se percebe dessa maneira, né? E aí tu percebe assim que de repente eles conseguem identificar essa situação, essa síndrome, vamos chamar assim, no dia a dia deles, nessas situações ou em outras situações, por exemplo, do dia a dia profissional. Tu acha que eles conseguem perceber isso? O profissional consegue diagnosticar? Porque, na verdade, é uma síndrome que independe do cargo, né? Não existe cargos diferenciados. Qualquer um pode sofrer desse mal, digamos assim, né? Sim, eu acho, Ju, que essa pergunta até ela me ajuda a responder a pergunta que a Fernanda fez, né, sobre candidatos com síndrome do impostor, como a gente identificar isso. E, na verdade, eu acho que essas pessoas, elas não se dão conta disso. Elas realmente acham que elas são inferiores, que elas não têm a capacidade, né, de participar. E nos processos de candidatos, é muito nos currículos, né? Não colocando as suas realizações, não escrevendo seus
projetos. Daqui a pouco, assim, você participou de um projeto, mas o grande trabalho foi seu. E você nunca se coloca como protagonista disso. Você acaba sendo a pessoa dos bastidores, né? Digamos assim, que não se coloca. Então, isso é muito importante. Precisa você colocar isso no papel, todas as suas realizações e ser, assim, não é crítico com você. É jogar tudo mesmo no papel, sabe? Porque ali você vai conseguir realmente verificar as suas ações. Eu lembro um exemplo meu. Quando eu fui escrever um currículo, eu atuava antes de ir para a área de RH na Associação Comercial de Novo Hamburgo. E eu participava de comitês, fazia um monte de coisa. E quando a pessoa foi me ajudar a escrever meu currículo, ela disse, nossa, você faz tudo isso. E eu disse, faço tudo isso. Mas eu só vejo quando eu coloquei no papel. Então, os candidatos eles acabam se boicotando justamente porque isso não vai para o papel, as suas realizações, os seus projetos, isso é o que precisa aparecer. No processo seletivo, as pessoas elas não são escolhidas por quem é mais carismático, por quem é mais amigo de determinada pessoa. Não, é a pessoa que tem mais capacidade de preencher aquela posição para aquele momento. Que nem eu sempre comento. Em algumas vezes, as pessoas conseguem ter o tempo de aprender para determinada posição, mas em algumas tem que entrar batendo pênalti na final da Copa do Mundo. Então, ela precisa estar empoderada, precisa estar sabendo das suas qualidades para poder galgar determinado cargo. Até eu tô vendo aqui, Eline, também, eu não consegui agora ver o nome da pessoa, mas alguém está perguntando se isso pode ser, no fato, quando as pessoas acham que tudo aconteceu por acaso, né? E sim, exatamente isso, né? A pessoa acredita que as coisas aconteceram por sorte, por alguma outra circunstância que não foi em função da capacidade ou do talento delas. Né? Enfim, é um gestor que está levando um grupo a desenvolver um novo projeto, tem um resultado extraordinário em números e tudo mais, mas essa pessoa disse, isso se não fosse pelo grupo não teria dado certo, eles que fizeram, não fui eu, né? A pessoa fica efetivamente se desmerecendo, né? Então, respondendo sim, é obra do acaso, ou isso só porque os outros, eu tô nesse cargo porque ele era meu amigo, ele ficou com pena de mim, ou porque não tinha mais ninguém interessado, então eles me colocaram. Quer dizer, é um desmerecimento, um demérito, né, que a pessoa tem com ela mesma. E como esse exemplo que tu trouxe do currículo, tantos outros, porque de repente tá dentro da empresa, tem uma oportunidade lá, até no dia a dia, no grupo de trabalho, e a chefia disse, quem é que quer assumir aqui esse grupo? E a pessoa tem capacidade, tem competência, poderia fazer um trabalho maravilhoso. Assim, eu não vou, se der errado, talvez eu não consiga, os outros são muito melhores. E aí, muitas vezes, ela vê uma outra pessoa que assumiu, porque ela ficou na inércia, e o resultado que aquela pessoa apresenta, ela se incomoda. Então, muitas vezes a síndrome do impostor, ela gera também irritabilidade, chateação, porque ela vai assim, poxa, não é assim, eu teria feito muito melhor, mas ela não conseguiu ir. Né? Ela não teve coragem de fazer o enfrentamento. Então, por isso que eu falei antes, a pessoa acaba entrando num processo de autossabotagem, né? Porque nessas ela perde oportunidades de crescimento, né? Não, sei lá, a empresa está oferecendo, quem é que está interessado em desenvolver uma especialização, a empresa vai ter uma participação, não vou ir, porque de repente, né, os outros são melhores do que eu, eles não vão me escolher mesmo, e deixou de ser escolhido, né? Isso, eu vejo que as pessoas acabam tendo medo de se expor, né, e não participam de grandes oportunidades. Também em reuniões em grande grupo, quando a pessoa precisa, né, dar a sua opinião, ela fica quieta, ela não fala, com medo de, pode ser que esteja errado, de julgamento. Sim. E outra pessoa levanta a mão e consegue expõe a mesma ideia, ou então você explanaria de uma forma muito melhor. Muito melhor, então, exatamente. Né? Exatamente. Tem que sempre cuidar desses medos também, acho que de julgamento, né? Acho que a gente precisa cada vez mais acreditar no nosso potencial. E até eu vi antes uma pergunta, eu ia responder, estava esperando só para a gente fechar esse assunto anterior, que alguém perguntou se tinha relação
com algumas crenças que vieram da infância, alguma coisa assim. Sim, geralmente sim. E até meio que cultural. Na nossa região, eu percebo muito isso. É muito cultural essa ideia de que, entre aspas, é errado, né, tu ter sucesso, tu ter competências, tu conquistar, tu ter dinheiro fruto do teu trabalho. Então, assim, é uma questão um pouco cultural, e isso as pessoas aprendem que não é certo muitas vezes, né? Outras vezes também são o que eu chamo das mentiras pessoais, né? Que é aquelas coisas que eu vi desde criança e que acaba ouvindo e gravando essas mensagens do tipo, nada do que eu faço dá certo, tudo que eu faço dá errado, eu não sou capaz, os outros são muito melhores do que eu. Eu gosto de dar o exemplo da mãe com os 2 filhos, que ela olha para o filho e diz, mas olha só, faz que nem teu irmão, tu não tá vendo? Teu irmão faz certo, olha só. Mas a mãe tá falando no sentido de aprende com ele, olha como ele faz certo, faz também. Mas a criança não consegue ter esse entendimento. Então ela entende, meu irmão faz tudo certo, eu faço tudo errado. Né? E ela vai ficar com essa mensagem. Né? Tipo assim, meu irmão faz tudo certo, eu faço tudo errado. E aí ela grava essa mensagem de forma inconsciente, e a vida dela, todos os comportamentos, ela vai agindo assim, ela vai fazendo com que as coisas efetivamente deem errados. Porque quando ela sofre dessa síndrome, obviamente que ela não quer que o trabalho dela e que as situações deem errado, mas ela faz uma autossabotagem inconscientemente, né? Que são esses exemplos que tu trouxe, né? Para evitar de conseguir continuar seguindo em frente. Né? Então, é estressante para a pessoa, né? Porque ela percebe que a vida dela não anda. Né? Ela fica presa nesses pensamentos e as coisas não acontecem, né? Ela fica paralisada em cima disso. E é muito ruim. E é muito... Chega a ser congelante, né? A pessoa congela e ela não consegue dar andamento, né, para sua carreira, e aí afeta a vida pessoal, afeta vários pontos da nossa vida, né? Inclusive tem uma pesquisa que foi feita também por psicólogas, foi na Universidade, acho que da Califórnia. Na Universidade Dominicana da Califórnia. E elas perceberam que do grupo que elas entrevistaram, elas trabalharam mais com profissionais que tinham uma carreira de sucesso, né? Então, assim, profissionais que tiveram sucesso ou no cargo, ou financeiro, ou de alguma forma assim. E que 70% deles apresentavam algum tipo de características, né, da síndrome do impostor. Né? Então, são pessoas talentosas que tiveram bons resultados profissionais, mas que em algum momento elas acabavam se cobrando nesse sentido, sabe? Será que é certo? Será que eu sou merecedor? Né? Então, elas tinham. E elas fizeram também uma pesquisa dentro do meio acadêmico, e elas viram que esse índice também era elevado junto aos docentes, até porque lá, né, onde eles pesquisaram, e acredito que aqui não seja diferente, existia um nível de competição muito grande por ingresso dentro das universidades, enfim, e aí isso acabava implementando essa síndrome. Né? Mas, felizmente, tudo é possível de ser melhorado e tratado, né? A gente pode melhorar sempre. Isso é importante se dar conta de que, como a gente deu os exemplos, né? Tipo, tem alguma coisa que não está certa, né? E aí a pessoa se alerta e, bom, agora é hora de a gente mudar, né? E, Ju, mas como assim saber no momento que você precisa de ajuda? Porque assim, eu acho que também sentir frio na barriga, senão vai todo mundo sair daqui com aquela sensação, eu tenho síndrome do impostor. Porque eu acho que é comum também a gente sentir frio na barriga, sentir que aquele desafio é maior do que a gente pode, mas também seguir em frente, né? Então, quando que é que a gente tem essa síndrome mesmo do impostor ou quando é só o momento? Eu acho que o principal, assim, é a pessoa começar a ver que isso é uma constante, né? E normalmente, assim, quando, sei lá, a minha chefia me chama ou tem algum desafio, eu fico com esse frio na barriga, mas eu penso assim, não, eu
consigo, eu vou tentar, mesmo que não dê certo, mas eu vou arriscar. Então, assim, a pessoa faz algum enfrentamento, né? Mas aquela pessoa, assim, que ela não consegue fazer, que ela realmente não sai do lugar. E isso, não, a gente está falando na vida profissional. Acho que onde é mais fácil a gente observar, né? Até porque tem o resultado profissional. Mas se a pessoa olhar, ela é assim em todas as áreas da vida dela, né? Porque a gente é um conjunto, tu não consegue separar. Então, ela vai ver que muitas vezes também, na vida pessoal, ela acaba agindo da mesma forma. Sei lá, numa reunião com os amigos, alguém diz, quem é que vai fazer o churrasco? Quem é que vai assar? Quem é que vai montar? E essa pessoa se trava, não, os outros fazem bem melhor do que eu. A gente está no grupo do amigo, mas todo mundo prefere os outros, eles me chamam só para fazer um favor. Enfim, ela percebe que isso é uma constante na vida dela. E o principal é assim, ó, isso incomoda ela, né? Porque a pessoa que tem capacidade, que tem competência, que tem as habilidades, ela sentir que não está colocando isso em prática, que ela não está, né, desenvolvendo, ela vai se sentir incomodada com isso, né? Então ela vai sentir medo, ansiedade, mal-estar. Todas essas emoções, elas paralisam, elas incomodam, né? Então eu acho que isso é uma forma da pessoa perceber. Claro que sempre o melhor caminho, né? Como eu falei, a OMS ainda não diagnosticou, não considerou como um diagnóstico médico, né? Então ela não é considerada uma doença. Mas de qualquer forma, eu acho que um profissional da área da saúde, né, é a melhor pessoa para poder ajudar a pessoa a identificar, ela perceber e diagnosticar isso, né? Identificar, como eu falei antes, as mentiras pessoais, né? Quais são os gatilhos que geralmente vêm lá da nossa infância, que são eles que acabam sendo os propulsores dessa síndrome. Porque se a gente for pesquisar, e eu falo por experiência própria, né, nos trabalhos que a gente desenvolve, as pessoas chegam muito rápido, né? As mensagens enganosas, as mensagens mentirosas, que eu brinco, as mentiras pessoais, que elas receberam na infância e gravaram como verdades absolutas e seguem dentro disso. E isso tem que ser trabalhado, né? A gente tem que transformar essas mentiras em novas verdades, em verdades positivas, autênticas, trazendo as competências dessa pessoa, fazendo ela se fortalecer, né? Fortalecer, geralmente, autoestima, autoconfiança. Então, a pessoa tem que fazer algumas ações para se dar conta das capacidades dela. Eu até vi alguém perguntando ali quais são as dicas, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu sempre sugiro para as pessoas fazerem é faz uma lista das tuas conquistas, né? Escreve no que tu é bom, o que tu fez de bom, no que sabe, tu foi diferenciado dos demais. É aqueles currículos que a gente vê quando as pessoas perguntam, né, Aline, acho que deve ter bastante experiência quando a gente faz os programas de assessment, né? Que as pessoas têm dificuldade de escrever as conquistas. Mas o que eu fiz, né? Ela não tem claro isso. Então, assim, vamos buscar isso. Onde é que foram os sucessos, as habilidades, o que realizou? Reduzi em tanto por cento a inadimplência, ampliei em tanto por cento a lucratividade a partir de um projeto XYZ. Acho que resultados tangíveis, números, sempre são importantes, né? Porque aí a pessoa consegue ver. E o que a gente se surpreende é que quando a pessoa começa a puxar isso, vem muita informação. E até ela mesma se surpreende com a capacidade que ela tem. Uma outra forma que eu acho bem interessante é buscar feedback das pessoas próximas, né? Que pode ser amigo, pode ser dentro da empresa, né? Tipo assim, fulano, o que tu acha que eu faço bem? O que tu acha que eu sou bom, assim, que eu tenho competência? Porque os outros sempre sabem, né? Eu acho legal isso que a gente percebe quando faz um grupo de trabalho, e dentro do grupo de trabalho, uma equipe que já vem trabalhando há algum tempo, é muito rápido a definição. Tá, então Aline, tu que é boa em escrever, tu escreve. Juliana, tu que é boa de falar, tu vai lá e tu faz a apresentação. Fulano, tu que é bom nos números. Então, assim, eles rapidamente conseguem ver os talentos das pessoas e delegam as tarefas. Então, assim,
buscar o feedback dos colegas de trabalho ou de um amigo, uma pessoa que tu tenha liberdade para falar sobre isso, que tu te sinta à vontade, é uma forma de tu perceber, poxa, ele sabe mais de mim do que eu mesmo, ele percebe coisas que eu não estou percebendo, né? E a partir do momento que a pessoa... Pode falar, desculpa. Desculpa se interromper. Mas eu conheço uma história que é justamente isso. De um executivo que, quando saiu da empresa, ele escreveu o currículo dele, assim, não tinha quase nada de informação. Aí a gerente de marketing pegou o currículo e disse assim, não, eu não te vejo dessa forma, eu te vejo dessa forma. E aí pegou e reescreveu o currículo, deu para a pessoa ler, e ele disse, realmente, esse sou eu. Então, assim, como é importante isso que você está dizendo, dos outros, né, buscar o feedback, o olhar dos outros sobre nós. Né? Muitas vezes a gente, né, acaba não vendo quanto potencial nós temos. Então, é muito importante. E o que a gente fala sempre, né, Aline, foca no que te faz bem, né? Foca nessas tuas qualidades. Não tenta a perfeição, até porque ninguém é perfeito e ninguém espera a perfeição de ninguém. Tá? Então, foca no que faz bem, busca o teu autoconhecimento, busca conhecer quais são as tuas reais competências, quais são as tuas habilidades, conhecer ou implementa elas, fortalece. Quais são os gaps, quais são as lacunas, o que eu tenho que trabalhar, né? Então, esses pontos, bom, nisso aqui eu vou buscar. Porque no momento que a pessoa se conhece e ela se percebe, ela consegue ampliar a autoestima dela, né? Ela consegue ter mais autoconfiança e aí, vendo esses resultados na frente, ela consegue dizer, não, peraí, esse aqui sou eu. Né? E aí, junto com isso, tu faz um trabalho onde tu vai mudando essas mentiras, né, que ela estava trazendo. Tu direciona a tua mente para o caminho que tu quer. Né? Graças a Deus, nosso cérebro é plástico, a gente pode mudar os nossos pensamentos e a gente muda os nossos comportamentos. Então, a pessoa pode direcionar isso para um caminho de verdades, onde ela vai ficar repetindo. Repete no que tu é bom, sabe? Fortalece isso, repete muitas vezes, porque isso vai ser a tua verdade pessoal. Né? E é nesse caminho que tu vai conseguir seguir. Né? Então, Pode falar. A minha próxima pergunta era justamente isso. Aí você já vai estar trazendo vários exemplos de como superar a síndrome do impostor, como fazer que isso seja resolvido. Eu acho, é uma junção de tudo que a gente tá falando, né, Aline? Primeiro, tu tem que te dar conta de que tu tá vivendo essa situação. Eu, pessoalmente, entendo assim, que o autoconhecimento é o ponto inicial, né? É a linha de saída da pessoa assim, ó, tem que se conhecer, porque a gente tem que entender por que eu tenho essas dificuldades, de onde é que isso aqui vem, né? Por que está tendo esse reflexo na minha vida? Então, assim, é importante se conhecer, eu acho que é fundamental, né? Fazer uma avaliação, fazer um teste de personalidade, fazer um tipo de trabalho onde tu possa conhecer competências, conhecer habilidades, sabe? Porque nesse momento tu vai conseguir te visualizar, né? E entender essas mentiras pessoais que tu vem trazendo, né? Essa ideia de que eu não sou bom, eu não sou capaz, os outros são melhores, de ficar se menosprezando, né? Ver assim, ó, de onde é que vem isso, né? De onde é que eu estou trazendo isso? Normalmente são situações que a gente traz da infância, mas não é uma regra, né? Procurar esses gatilhos e isso tem que ser mudado, a gente tem que trabalhar. E isso, assim, é relativamente rápido e muito efetivo, né? A neurociência já nos mostrou que isso é muito possível. Mas, claro, a pessoa tem que estar disposta a fazer. É aquilo que eu digo. Essas técnicas, essas coisas que a gente vê pela internet de fórmula mágica, não existe. Deixa eu deixar falando um pouquinho, já volto. Só um minutinho. Essas fórmulas mágicas de em 2 segundos isso acontece, isso resolve, isso volta. Não, a gente tem que fazer um trabalho efetivo, a gente tem que fazer um trabalho mais aprofundado de mudança. Mas aquelas dicas que eu trouxe anteriormente, elas são muito fáceis de implementar, né? E conseguem ajudar a pessoa a ampliar a autoestima dela, né? E a ideia sempre é
confia em ti mesmo, né? Acredita no teu potencial, né? Te concentra no que tu faz bem, te concentra nas tuas habilidades, nas tuas competências, não no medo, né? Ninguém precisa ser perfeito, então ninguém é perfeito, então não deixa que os nãos, as possibilidades de que não vai dar certo, desencorajem, muito antes pelo contrário, continua, né? Dá sempre um passo à frente, faz o enfrentamento. Claro que quem sofre dessa síndrome ouve eu falar tudo isso, para ti é fácil que tá vendo de fora. Sim, né? Por isso que a gente sempre diz, fica alerta, né? E percebe, quando tu tá tendo algumas dessas características, ou que tu conhece alguém que tá tendo alguma dessas características de se menosprezar, de não acreditar no seu potencial, dá um alerta, né? Dá um alerta, porque tá na hora dessa pessoa resgatar a autoestima, resgatar a autoconfiança, porque senão ela vai fazer, é aquilo que eu falei desde o início, o problema maior dessa síndrome, que é o grande medo que ela tem de que as coisas aconteçam, acontecem, porque ela começa a se auto-sabotar, né? Ela vai se afastando, vai se isolando, e aí as coisas não vão mais acontecendo. Então, acho que mais ou menos é em cima disso. Né? Mas a base sempre, como eu faço, é o autoconhecimento, né? A gente tem que olhar para nós mesmos, olhar para dentro e a partir daí a gente vai conseguir mudar para o lado de fora, né? Sim, Juliana, obrigada por segurar um pouquinho. Eu até Imagina. acompanho ainda por uma gripe e tive um ataque de tosse. Brigadão. Imagina. E é exatamente isso, né, Ju? Muitas vezes acho que até é muito difícil. Você trouxe um ponto bem importante agora, que é esse, pode ser muito fácil elas falando, né? Mas como que eu vou me expor? Como que eu vou... Acho que o medo de julgamento, o medo de eu não sou merecedora. Mas sabe uma dica que eu tenho que é minha? Às vezes eu penso o seguinte, se eu estou em determinado projeto, se me deram essa oportunidade, é porque eu realmente tenho potencial e tenho capacidade para isso. Uhum. A minha nona sempre nos perguntava, era muito engraçado, ela dizia assim, você é capaz? Aí dizia, não, sim, eu sou capaz. Então é exatamente isso, né? Acho que levar o seu pensamento para essa linha, que se te deram um determinado desafio é porque você realmente tem condições de realizar o trabalho. E é importante isso, né? A pessoa tem que direcionar a mente dela para um outro caminho, né? Porque no entendimento dela, ela sempre vai pensar, eu não sou capaz, isso foi só uma questão de sorte, de oportunidade, os outros sempre são melhores. Ela sempre vai estar se desqualificando, se subestimando. Tá? Então, a partir do momento que ela começa a dizer, não, eu sou capaz. Até tem o caso de uma pessoa que eu me lembro que ela está sozinha, né, com filhos, e ela que sustentava toda a família. E ela repetia sempre, todo mundo me diz que eu não tenho capacidade, eu sei, eu não tenho capacidade, eu não consigo atingir as coisas. E eu mostrei para ela assim, não, mas vem cá, quem é que paga o aluguel da tua casa? Quem é que paga a escola? Quem é que educa os filhos? Quem é que bota comida na mesa? Eu disse, não, sou eu. Eu disse, que capacidade maior do que essa, né? Então, no dia a dia, às vezes a pessoa não enxerga essas coisas. Então, às vezes precisa alguém de fora, né? Se tu tem um amigo, alguma pessoa próxima que te dá esse alerta, eu acho excelente. E se não, às vezes tu precisa buscar apoio de um profissional, de alguém que vai te ajudar a fazer isso. Seja um profissional num sistema, por exemplo, de transição de carreira, onde tu busque um coach, seja um psicólogo, né? Mas o que eu sempre digo assim, é importante que seja um profissional que tenha vivência no mundo do trabalho, né? Que tenha um trabalho focado no approach profissional, porque ele consegue ter um entendimento maior dessas questões, né? Até para poder orientar. Mas é uma coisa que precisa ser trabalhada. E eu confesso que eu me surpreendi quando a gente pensou nesse tema, né, Aline? Com a quantidade de pessoas que nos demandaram, né, nos trouxeram questionamentos. Acredito que a maioria deles a gente conseguiu abordar, se não, por favor, coloquem. Né? Tem um espaço aí, né? Vamos participar. Juliana, com a pandemia, você acha que essa síndrome acabou se elevando?
Com certeza, já respondo aqui uma pergunta que nos foi trazida. Com certeza, eu acho que a pandemia, a gente até já fez uma live onde a gente falou, né, também sobre essa questão da pandemia. Ela desestabilizou a vida de todos nós, né? Ela mexeu com a nossa vida, ela tirou o que eu acho que é o nosso bem maior, que é a liberdade, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade, essa eu acho que é o maior de todas. Mas, enfim, mas com certeza as pessoas têm índices disso, as pessoas andam muito mais ansiosas, elas têm. O medo é constante, né? Porque a gente, qualquer mídia que a gente acesse, tu vai ver o assunto morte, 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 né? Até às vezes tu recebe algum falecimento de algum conhecido ou alguma coisa, e a primeira foi de Covid, quer dizer assim, Primeira pergunta. é um pânico, né? Então, com certeza, as pessoas já estão com um nível de ansiedade muito elevado em função disso. Aí, no mercado de trabalho, isso ainda amplia, porque, sim, efetivamente, a gente teve redução de negócios, redução econômica, crise dentro das empresas. Muitas empresas tiveram que, acompanhar isso bem, né? Fazer reposicionamentos, enfim, isso de fato aconteceu. E aí, se a pessoa já acha que ela está lá por sorte, por acaso, e não por merecimento ou por talento, então o medo dela certamente se torna muito maior, porque, tipo, tá, o próximo vou ser eu, porque afinal, tudo que eu faço aqui não. E aí, em vez da pessoa trabalhar para mostrar capacidades, né, para mostrar que, não, pera, vou mostrar que eu sou bom, que eu estou ajudando, e se oferecer para fazer coisas, enfrentar desafios, ela vai se fechando, ela faz o processo justamente o inverso. E aí, talvez, nesse momento, eles vão dizer, pô, mas o fulano era um profissional tão bom quando a gente contratou, ele estava sempre disposto, estava andando, estava indo, e de repente o cara está se fechando, se reduzindo, está sempre, né, meio sozinho e tal. Bom, acho que se tiver que escolher algum, acho que, né, ele mudou muito, vai ter que ser ele. Então, assim, ela acaba se sabotando, né? Sim. E respondendo a pergunta que o professor trouxe antes, né? Como é que a gente pode trazer esse assunto à tona para alguém? Se é uma pessoa que é amigo, que é próximo e que a gente tem liberdade, eu sempre digo assim, a autenticidade para mim é a melhor opção, né? Tipo, Paline, eu vi uma live ou vi sobre um assunto, então eu fiquei pensando, me lembrei de ti, que um dia acho que tu comentou isso, tá? E aí tu pode falar, né? Se é uma pessoa que ou a pessoa não se sente à vontade para falar abertamente, ou acha que talvez a pessoa não entenda e não receba bem, pode sugerir que ela faça algum tipo de trabalho focado em autoconhecimento, né? De repente, olha, eu tô vendo aqui, eu vi um pessoal que está fazendo, sei lá, um trabalho de coaching, né? Hoje a internet está muito aberta para tudo isso, né? Ela está permitindo aproximar muitas pessoas hoje do seu autoconhecimento, de coisas que a gente não tinha acesso, que são, acho que, algumas das vantagens que a pandemia nos trouxe, como esse momento, que eu acho que é uma vantagem para todo mundo, né? Então, eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu faço, a gente está lançando agora em breve um site específico para isso, onde a pessoa tem oportunidade de fazer uma avaliação psicológica, né? Todo esse trabalho de avaliação online, sem se expor, sem ter que fazer, porque normalmente as pessoas fazem isso dentro da esfera profissional, né? Num processo seletivo, ou quando estão em processo de transição de carreira, ou que fazem algum tipo de processo específico, né? E a gente vai conseguir oferecer esse processo para ele ser feito todo online. Então, a pessoa vai poder acessar as suas características, as suas competências, né? Um processo usando algumas ferramentas similares, o que a gente já vem usando, né, Aline? E a pessoa vai conseguir conhecer essas respostas, vai ter um relatório, vai ter acesso a essas informações e aí definir, né? E faz uma definição dela, ela vai ter uma devolutiva, vai ser mostrado alguns caminhos e a pessoa vai definir. Bom, olha, eu acho que eu tenho que investir nisso, eu tenho que buscar um aprimoramento. Então, minha sugestão é, de repente, mostrar para essa pessoa algum caminho. Mas a busca é dela, sabe? A gente não tem o que a gente possa fazer, né? Eu sempre digo assim, a prioridade sempre é você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você,
né? A pessoa pode te mostrar o caminho, pode te orientar, mas é um trabalho pessoal. E eu vejo assim, as pessoas que se envolvem nisso e fazem, a palavra que todas dizem, eu pergunto assim, e aí como é que tu tá te sentindo? E todos se jogam e dizem, aliviado. De todo mundo eu escuto isso. Eu acho tão bom ouvir essa palavra. Eu disse, aliviado. Porque é um peso muito grande. O estresse, a ansiedade, o medo, é muito pesado carregar isso, né? Então, as pessoas, quando elas se libertam disso, elas ficam muito bem. Então, talvez uma forma de indicar essa pessoa para um trabalho de coaching, para um trabalho de uma transição de carreira, se é o que ela está buscando, um trabalho de avaliação, né? Eu acho que é a melhor forma. Mas a pessoa tem que efetivamente estar disposta a fazer essa mudança, né? Porque não tem como, não é o meio, não é a empresa, não, é uma coisa que vem dela, tanto que a gente percebe mais claramente dentro do meio profissional. Mas se ela for olhar, ela vai ver que repete isso na vida dela sempre, né? Então, E é exatamente o que você disse, né, Ju? É um peso muito grande. Até outro ponto que tu trouxe antes também, a questão da perfeição. As pessoas se cobram tanto pelo perfeito, que o perfeito acaba, né, não deixando determinadas. Não abre o leque, né? Você busca tanto aquela coisa perfeita e não vive e acaba se boicotando. E o que é a perfeição, né? É tão relativo, porque muitas vezes sempre foi feito de uma forma, um processo, sei lá, alguma situação dentro de uma empresa. Ah, isso aqui é perfeito. E de repente vem alguém com uma ideia nova, vira de cabeça para baixo, não é perfeito, mas o resultado acaba sendo muito melhor. Então, é muito relativo, né? Eu acho que a perfeição tem que ser no sentido de eu fiz o meu melhor, eu enfrentei esses desafios, eu investi, eu busquei superar esses desafios. Eu acho que essa sensação de ganho é a melhor opção. Mas, de novo, a pessoa tem que buscar resgatar o que ela tem de melhor, né? Que é autoestima, que é autoconfiança. E sim, é muito possível, é muito possível. Né? As pessoas que superam isso, a gente até brinca de citar, o que mudou na tua vida? Daí ela diz, nossa, mudou tudo. Eu disse, tá, mas tu continua no mesmo emprego, sim. Com o mesmo cargo, mesmo salário, sim. Com a mesma mulher, sim. Os filhos, tudo, mesmo carro, mesma casa, tudo igual. Sim, tudo igual. Daí eu brinco assim, o que mudou? E ela diz, eu mudei. Né? Então, assim, é virar a chave. É isso que precisa ser feito. Porque aí esse sofrimento, ele deixa de existir. Porque é muito ruim, ninguém merece viver com ansiedade, com medo, com sofrimento. Sendo que é uma coisa que a pessoa está gerando nela mesma. Né? Não vem de fora, é ela que está gerando. Então, é realmente virar a chave. Né? Sim, perfeito. Bom, Juliana, adorei nosso bate-papo. Acho que você trouxe, né, várias contribuições, vários insights para essa noite sobre esse tema tão importante e que acaba destruindo algumas carreiras, né, não deixando as pessoas irem para frente e ainda com carga, com sofrimento muito grande. Né? Aquele passo, eu nadei e morri na praia. É muito triste isso. Então a gente já está vivendo um momento tão pesado, um momento que a gente está à prova todos os dias e ainda nós mesmos ficarmos nos condenando, é muito triste. Exatamente. Aquela máxima, confia em você, vai em frente, cria uma nova história, sabe? Que é mais do que possível, é começar. Começar, com meio certeza. assim, né? Fecha o olho e vai comendo mesmo e vai. E vai. Caminho vem. É isso aí. Então, agradeço, acho que a gente respondeu. Se a gente passou por alguma pergunta desapercebida, a gente peço desculpas, as que eu consegui visualizar, eu respondi. E agradeço também o convite, Aline, mais uma vez, a participação de todos. Né? Se tiverem algum questionamento, alguma coisa que a gente não respondeu ou que surge depois, podem passar para nós, né, Aline? A gente pode ir respondendo pelo Instagram sem problema nenhum. Ficamos à disposição. Se a gente puder ajudar de qualquer forma a superar isso, sempre à disposição.
Isso, além do Instagram, a gente está no LinkedIn também, né? Então a gente pode conversar mais sobre o tema, que eu acho Também, super com certeza. importante. Vamos E tornar essa vida mais leve, né, para conseguir maiores objetivos. com Então, certeza. E Ju, boa noite. mais Obrigada uma vez para agradecendo a todo mundo. presença de todo mundo. Obrigada. E sempre à disposição. Uhum.